Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estamos felizes por ver o que Deus está fazendo e o que os irmãos estão fazendo também aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvamos a Deus por mais este tempo que o Senhor nos concede. Glória a Deus. Graças a Deus. E ver que o Senhor está abençoando o seu povo. Hoje, eu creio que era 1h30 da manhã, né, pastor? Quase 1h30 da manhã. Nós estávamos também olhando mais alguma coisa que Deus vai nos dar. Pela fé já nos deu. Glória a Deus. E tudo isso é milagre do Senhor. Tudo isso é mérito de Deus. Tudo isso não tem explicação. Quando as pessoas me perguntam a respeito de nossa igreja, a respeito do Ministério Restauração, eu digo que não tem explicação. É impossível acontecer isto sem que Deus esteja no assunto, sem que Deus esteja no negócio. Eu glorifico a Deus então, porque posso estar num projeto de Deus. Eu me lembro, quando eu tinha 7 anos, eu estava lendo a biografia de David Livingstone, um missionário inglês que desbravou os sertões da África. E era uma tarde, eu estava lendo aquele livro no meu quarto e Deus me tocou naquele dia. Naquele dia, com 7 anos de idade, foi o dia que eu senti pela primeira vez o chamado de Deus para a minha vida. Glória a Deus. E Deus me deu a certeza de que um dia eu estaria num projeto dele. Oh, aleluia. Naquele dia Deus me deu a certeza de que um dia eu estaria num projeto de Deus. Assim como aqueles missionários tiveram, também Deus ia me dar essa oportunidade. E graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade, não somente para mim, mas para todos aqueles que estão nesse projeto. Estamos vendo com os nossos olhos acontecer aquilo que daqui a uns 20 anos, se até lá Jesus não tiver voltado, quem sabe já vai estar nos livros. Alguém já vai estar escrevendo livros. E as pessoas, então os jovens, que hoje estão nascendo, que nem nasceram ainda, que daqui a 20 anos vão ter aí, quem sabe, 17 anos, 16 anos, vão ler a história daquilo que nós estamos fazendo hoje, daquilo que nós estamos vivendo hoje. E eles vão dizer, mas que coisa linda, como Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Então isso me alegra, porque estamos vendo. E as coisas de Deus estão assim, irmãos. As coisas de Deus a gente não nota, a gente não se dá conta. Jesus disse que o reino de Deus é como um homem que planta uma semente na terra. E depois ele vai, dorme, se levanta. Ele nem se dá conta do que está acontecendo. Mas aquela semente está germinando. Ali está a umidade, está o calor, está produzindo alguma coisa ali. E ele não está vendo. Ele não está se dando conta. Para ele, aquilo é uma coisa que nem está acontecendo nada. Parece que não está acontecendo nada. Mas depois, quando alguém vê que aquela semente frutificou, virou uma árvore, está cheia de frutos, as pessoas dizem, mas que coisa extraordinária essa árvore. Mas quando estava acontecendo, a gente não se dá conta. Parecia que tudo era uma coisa normal, mas era uma coisa extraordinária. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 6, verso 30. Marcos capítulo 6, verso 30. Eu me dei conta dessa palavra, de um aspecto dessa palavra que eu nunca havia me dado conta antes. Marcos capítulo 6, verso 30. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Glória a Jesus.
Marcos capítulo 6, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Vamos dizer juntos? Porque eles não tinham tempo nem para comer. 1, 2, 3. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Vamos dizer juntos essa palavra? 1, 2, 3. Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram repartidos em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que distribuíssem por todos, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém? Glória a Deus. Podemos nos assentar. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus aqui nos fala, meus irmãos, a respeito de um dos 2 milagres em que Jesus multiplicou o pão e peixe. Pelo menos um dos 2 que a Bíblia relata. Pode ser que tenha havido mais. Mas aqui a Bíblia Sagrada nos diz que nesta ocasião os discípulos estavam completamente exaustos. Os discípulos tinham vindo de um grande trabalho de evangelização e os discípulos então voltaram até Jesus e contaram tudo o que o Senhor tinha feito. Os discípulos contaram que os milagres tinham acontecido, que os endemoniados tinham sido libertos, que os enfermos haviam sido curados e que o reino de Deus havia sido proclamado. Então, a Bíblia diz que Jesus os convidou à parte para repousarem no lugar deserto. E aqui diz a Bíblia por que Jesus os convidou para fazer aquilo. Porque eles não tinham tempo nem para comer. Então os discípulos estavam completamente exaustos, fisicamente exaustos, estavam voltando de uma grande batalha espiritual, estavam também famintos no seu corpo físico. Então os discípulos estavam em uma condição em que eles não tinham condições de dar para outros.
Eles tinham que receber e não dar. Eles estavam cansados, portanto eles tinham que receber repouso. Eles estavam espiritualmente cansados também, então precisariam receber uma nova unção na sua vida, um novo derramar do Espírito de Deus na sua vida. Eles estavam também com fome, porque diz a Bíblia que eles não tinham tempo nem para comer. Então eles precisavam parar para comer. E a Bíblia Sagrada diz então que Jesus os põe num barco e começa a navegar com eles para um outro lado do Mar da Galileia. A gente que conhece o Mar da Galileia sabe como é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, irmãos, na verdade é um lago. É um lago. É um lago que na sua extensão maior tem 51 quilômetros de comprimento e na sua largura maior tem 12 quilômetros de largura. E esse lago, ele é todo cercado de montanhas. Todo ele cercado de montanhas. Ele, na verdade, é o fundo de um vale. Por isso ele é muito profundo. É um lago com 57 metros de profundidade. Então, em toda a sua volta, existem escarpas. Existe uma parte alta. Não existem praias ao redor do Mar da Galileia. São praias pequenas, de 10 metros no máximo. E logo aquilo afunda, e logo para a margem aquilo levanta. De maneira que é impossível alguém navegar naquele lago, naquele mar, sem que todos que estejam na beira estejam enxergando aquelas pessoas. Então quando Jesus saiu com aquele barquinho, tentando escapar para descansar, todo mundo está vendo Jesus. Não tinha como ele se ocultar. E o Mar da Galileia, ele só tem ondas quando tem vento. Quando não tem vento, ele é tipo Guaíba, assim. Calmo. É um espelho. Então, Jesus, navegando, remando, e o pessoal olhando. Ele, olha lá, ele está indo para lá. E a Bíblia diz que enquanto Jesus andava paralelamente à costa, com os discípulos remando, o pessoal ia correndo pela beira da praia. Pela beira do lago. E quando Jesus aportou lá, eles chegam junto. Aí os discípulos pensando que vão descansar, de novo o povo ali. E o povo não dá folga, o povo não dá trégua. O povo não quer saber se o discípulo está cansado ou não. Se Jesus está cansado ou não. O povo quer ouvir a palavra. O povo quer receber oração. E ali Jesus desce do barco e já chega uma mãe e diz assim: olha Jesus, meu filho aqui está com constipação. E Jesus ora pelo menino. E chega outro e diz: meu filho está com febre. E Jesus ora por outro. E chega um rengo lá: eu estou rengo, quero ser curado. Jesus cura o rengo. E chega o outro mudo. Jesus cura o mudo. E vai aquela coisa. E cura um e cura outro. E chega um e pede: Jesus, olha, eu estou com o meu lado destruído. E Jesus dá uma palavra para ele. E chega um e puxa um discípulo para cá. E diz a Bíblia Sagrada que era muita gente que ia e que vinha. Ou seja, um vinha vindo e aquele era atendido, e quando ele ia já estava chegando outro. E era um fluxo incessante de pessoas. E os discípulos de novo ficaram sem comer. Já não tinham tempo de comer antes. E agora continuavam sem tempo de comer. E as horas passando, e eles não tinham tempo para comer. E diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que foi passando o dia. Chegou meio-dia e eles nada de comer. Chegou 1h, nada de comer. E 5h, aqueles irmãos que tinham saído para descansar, estavam mais cansados de quando saíram para descansar. E quando a Bíblia diz que estava lá por volta das 5h30, quando diz que está declinando a tarde, está entrando na noite. Era 5h30, quase 6h, e os discípulos estavam apavorados com aquilo. E disseram: Jesus, olha só, Jesus, já declinou a tarde. Já está chegando a noite. Nós saímos para descansar com o Senhor.
E esse povo todo aí. E aí os discípulos disseram: Senhor Jesus, manda eles embora. Porque olha, agora já passou a hora do café, já passou a hora do almoço, e está chegando a hora da janta. E esse povo tem que comer. E na verdade estava pensando na barriga deles também, né? Porque eles estavam desde o outro dia já sem comer, passaram a noite sem comer e agora o dia inteiro de novo sem comer. Eles foram educados com Jesus, né? O povo está com fome, quem estava com fome era eles, né? Aleluia. O povo está com fome, disseram. E Jesus olha para aqueles discípulos e diz o seguinte: não vão despedi-los não, vocês vão lhes dar de comer.